Queridos irmãos e irmãs, iremos meditar na liturgia do 29º domingo do tempo comum. E os textos que nos são apresentados à liturgia da palavra, como pela leitura, nós meditamos no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos de 10 a 11. O salmo responsorial é o Salmo 32, como segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de 14 a 16. O evangelho é o de São Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. A liturgia da palavra neste final de semana vem nos dar 3 grandes lições, aulas, para que possamos aprender o caminho que nos conduz à experiência de salvação. Essas aulas são, primeiro, precisamos entender que devemos assumir a vida de servos de Deus. Temos que aprender o que é o sacerdócio. E a terceira lição é a lição da paixão. Aprendermos a entrarmos na paixão de Cristo. O profeta Isaías é o nosso professor sobre a matéria de servo. Nós encontramos no profeta Isaías 4 cânticos do servo sofredor. Hoje a liturgia nos apresenta o 4º cântico do servo. Mas é importante nesta aula sobre o servo olharmos para o conjunto da matéria que o profeta Isaías nos apresenta, porque no primeiro cântico ele nos ensina que nós precisamos, mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas, devemos continuar, não desanimar, não desistir por causa das dificuldades, das tribulações que enfrentamos. Esta é a essência do servo, nunca desistir. No outro cântico, ele vai dizer que desde o ventre das nossas mães, nós fomos designados por Deus para sermos luz das nações. Onde Deus nos enviar, precisamos ir e ali iluminar, ser luz. Esta é outra característica do servo. No terceiro cântico do servo, ele vai dizer que o servo tem que ser obediente. Jesus em tudo foi obediente ao Pai. Nós precisamos viver a obediência ao desígnio de Deus para as nossas vidas. Deus, na sua misericórdia, no seu amor, nos envia para que, como servos obedientes, possamos cumprir a nossa missão. E a 4ª característica, no 4º cântico do servo sofredor, que é a primeira leitura de hoje, ele nos ensinará que como pode, com tanto sofrimento, com tanta dor, dilacerado, o servo não desiste. Ele continua
firmemente no propósito de cumprir a sua missão. Esta é a aula sobre o servo que o profeta Isaías nos ensina. Assumamos a nossa condição de servos para servirmos cada vez melhor o reino de Deus. A segunda leitura nós recebemos da carta aos Hebreus, que é sobre o sacerdócio. O que nos ensina esta carta sobre o sacerdócio? Primeiro, nós temos que refletir nas dimensões sacerdotais. A primeira dimensão do sacerdócio nós encontramos na pessoa de Jesus. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Jesus é o único sacerdote. Todos os outros sacerdócios partem do sacerdócio de Cristo, porque ele, no seu sacerdócio, se faz sacrifício para alimentarmos e alimentados possamos corresponder à nossa condição de servos no serviço do reino de Deus. A segunda dimensão do sacerdócio é o sacerdócio ministerial. Este sacerdócio é aqueles que foram ordenados sacerdotes para servir ao povo. Na realidade, o padre é tirado do meio do povo, é consagrado pela ordenação e devolvido ao povo para, no meio do povo, servir o povo, oferecendo sacrifício, o sacrifício de Cristo e, consequentemente, o sacrifício da sua própria vida para poder ajudar o povo de Deus a encontrar o caminho da salvação. E a terceira dimensão do sacerdócio é o sacerdócio batismal. Todo batizado é um sacerdote. É claro que não ministerial, mas um sacerdócio batismal, sacerdócio comum. Por isso, quando o leigo vai à missa, ele não vai assistir à missa, ele não vai participar da missa, ele vai celebrar, ele é o celebrante. O padre, ele preside a celebração, mas todos nós celebramos, porque além do sacerdote ministerial, existe o sacerdócio comum. Você que é leigo e batizado na igreja católica, você é um sacerdote, porque você foi consagrado pelo batismo para celebrar os mistérios de Deus. E por fim, a terceira lição que nós encontramos no Evangelho, a lição da paixão. Os discípulos estão brigando para ver quem ocuparia o primeiro lugar, ou um lugar à direita e o lugar à esquerda de Jesus. Aí Jesus dá para eles a lição, a aula sobre a paixão. E Jesus os questiona: vocês poderão beber do cálice que eu irei beber? Qual é este cálice que Jesus iria beber? Para que ele pudesse beber desse cálice, obedecendo ao Pai como servo, ele vai para Jerusalém. Todos nós
na lição da paixão, precisamos ir a Jerusalém. E aquilo que Jesus questionou os discípulos numa realidade que ele também anunciou a sua paixão. O que vocês estavam conversando pelo caminho? Nesta caminhada para Jerusalém, o que nós estamos conversando pelo caminho? A conversa dos discípulos hoje no Evangelho era de como eles poderiam chegar à glória. Esta conversa não cabe na boca do discípulo que quer chegar à salvação, que quer chegar à vida eterna. Por isso, com a sua própria vida, Jesus nos dá a lição da paixão. De que maneira? Primeiro, quando ele celebra na quinta-feira da sua paixão, a primeira missa, ele é traído por um dos seus melhores amigos, companheiro de missão. É ali que Jesus anuncia que iria ser traído. Esta é a lição da paixão. A outra lição da paixão é na hora que ele sobe, depois da celebração da quinta-feira, para o Monte das Oliveiras. E ali, novamente, ele vive a experiência da paixão. Todos os seus companheiros de missão o abandonaram. Temos que aprender essa lição. Aprendemos essa lição do abandono que Jesus sofreu. Depois temos a terceira lição, na hora que é levado para o pretório, e do pretório ali ele é chicoteado, ele recebe a coroa de espinho, sente no seu próprio corpo a dor da paixão. Depois, ainda, a lição da paixão, ele humilhado, subindo o Monte Calvário, humilhado de todas as maneiras, ali carregando aquela cruz, praticamente nu, humilhado pelos escárnios das pessoas. Esta é a lição da paixão. E a última lição da paixão foi quando ele foi crucificado no alto da cruz. A glória de Cristo é essa. Esse itinerário, esse caminho de cada passo da paixão. E se nós queremos viver a imitação de Cristo, e só quem se torna imitador de Cristo faz experiência de salvação. E aí temos que olhar para as nossas próprias vidas e ver se estamos de fato sendo imitadores de Cristo, para podermos depois responder se aprendemos a lição da paixão. No primeiro passo, eu estou sendo traído por causa de Cristo, ou eu estou traindo Cristo? Segundo passo, eu estou sendo abandonado por Cristo, todos me deixaram porque eu estou abraçando a cruz, ou estou abandonando Cristo com medo da cruz? Terceiro passo, eu estou sofrendo no meu próprio corpo por causa de Cristo, ou pelo contrário, eu estou abrindo
com meus pecados, mais feridas no corpo de Cristo. Eu estou sendo humilhado por causa de Cristo, ou com meu contra-testemunho, eu estou humilhando novamente Cristo. Eu estou sendo crucificado por causa de Cristo, ou eu estou novamente crucificando a Cristo? Queridos irmãos, estamos no mês missionário. E se nós conseguíssemos, neste mês missionário, aprendermos estas lições de sermos servos, de vivermos o sacerdócio que está em nós, no estado de vida que nós assumimos, e se nós aprendermos a lição da paixão, nós seremos grandes missionários